Boa tarde, Ronald. Orlando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos aí a sua disposição de participar aqui com os farmacêuticos, as entidades farmacêuticas. Nós estamos aqui com colegas de todo o Brasil, de diversos sindicatos. Aí o pessoal está começando a entrar aqui na nossa reunião, e a ideia é um pouco de conversar com você. Primeiro momento, agradecer a disposição de estar abrindo esse espaço na sua agenda para dialogar com os sindicatos dos farmacêuticos brasileiros. A gente convidou também algumas outras federações dos psicólogos, Federação Nacional dos Enfermeiros, dos assistentes sociais, principalmente as entidades sindicais dos trabalhadores da saúde, para dialogar um pouco contigo a respeito de qual é as condições de resistência em torno da medida provisória 936, né? A gente sabe que o fato de conquistar a relatoria, só esse fato já foi de grande repercussão na conjuntura nacional, a ponto de ser assunto, ser assunto do Palácio do Planalto, o que significa a possibilidade concreta de a participação do nosso representante aí, dos trabalhadores na Câmara dos Deputados. Nosso deputado Orlando já é um grande avanço do ponto de vista da resistência. E a gente queria dialogar com você a respeito da medida provisória 936, o que é possível de redução de danos, certo? O que é possível, a gente tem a perfeita noção da correlação de forças hoje dentro do Congresso Nacional, do significado dessa tsunami de retiradas de direitos, que é, na verdade, a continuidade do governo Temer, o seu aprofundamento, porque agora está na moda a curva exponencial, né? Então a gente tem um governo que utiliza o neoliberalismo de forma exponencial na retirada de direitos. Foi assim com a reforma trabalhista e tudo mais. E numa correlação de força absolutamente desfavorável. Então a gente queria dialogar contigo, no caso da categoria farmacêutica, algumas características específicas do ponto de vista da regulação do trabalho dos profissionais farmacêuticos. Nós somos uma das poucas profissões, Orlando, de que o funcionamento das atividades, em particular as farmácias, está associado à presença do profissional farmacêutico, ou seja, ela só pode funcionar, certo, se o profissional estiver, o responsável técnico estiver presente. Isso está escrito na lei desde de 73, o que pode ser um espaço de algum tipo de redução de dano na contratação. Mas a gente queria, primeiro, agradecer a sua disposição e dialogar um pouco a respeito de quais são as possibilidades, qual é o cenário da medida provisória 936, se puder também trazer para a gente, já que a conjuntura política, ela a cada 12 horas ela muda, e a gente viu hoje os principais jornais, os principais jornais do Brasil estampando ex-ministros, colocando a necessidade de pôr fim a esse quadro que governa o Brasil hoje, ou seja, a conjuntura avançando muito rapidamente. Eu queria que, além dessa questão da 936, você pudesse com a gente abordar um pouco como é que você está vendo o desenvolvimento dessa conjuntura. Então, na verdade, eu queria te ouvir, Orlando, para trazer uma contribuição aqui para nossas entidades farmacêuticas. E, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do seu tempo de dividir aqui conosco. Vai lá, Orlando, contigo. Obrigado, Ronald. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente conversar um pouco, agradecer a todos que participam aqui dessa nossa. O horário é um horário meio não é muito católico, digamos assim, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente possa fazer uma conversa muito produtiva. Primeiro, levantar duas questões que são questões políticas e que formam o pano de fundo do debate dessa medida provisória. Primeiro é o seguinte: nós estamos vivendo uma quadra histórica de uma grande ofensiva do capital contra o trabalho, né?
eu tenho dito que nós estamos na fase de mais ataques ao trabalho da República do Brasil. Porque se a gente for observar, na época da escravidão, era escravidão, era a coisa mais abominável que poderia ter com relação ao trabalho. Passada essa fase, nós só acumulamos força. Só acumulamos força na virada do século passado, né? Os anarquistas, faz 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos da primeira greve geral, formamos os sindicatos, as centrais sindicais, a CLT, a Constituinte de 46, que garantiu muitos direitos. Mesmo durante a ditadura militar, mesmo com a intervenção dos sindicatos, os sindicatos continuaram existindo. Criamos outras formas de organização da luta popular, as ligas campesinas, o MST, o novo sindicalismo do ABC, a luta da redemocratização, até chegar em 88, com a chamada Constituição Cidadã. Ou seja, sem ser uma linha reta, com idas e vindas, nós só avançamos nas conquistas do trabalho no Brasil. E do golpe para cá, de 2016 para cá, a ofensiva é brutal. Terceirização, que vocês lembram bem como foi dura a votação, a ruptura com a CLT, aquilo que foi feito pelo Rogério Marinho, né, que destroçou praticamente a CLT, e a eleição do Bolsonaro marca parte dessa ofensiva do capital contra o trabalho. Eu digo isso porque esse é o pano de fundo básico sobre o qual nós vivemos a discussão dessa medida provisória. Segundo, nós talvez tenhamos um dos congressos mais antitrabalhador de todos os tempos. Hoje nós temos 3 blocos na Câmara dos Deputados, para falar da Câmara. O bloco maior, que deve ter 180, 200 deputados, é o bloco liderado por Rodrigo Maia, que tem compromissos conosco no plano político e democrático, também por isso eu sou relator, mas que não tem compromisso conosco, nem convergência na agenda econômica, na agenda que, inclusive, viola direitos dos trabalhadores, na minha perspectiva. Mas esse é o principal bloco, que reúne a partir do DEM, PSDB, MDB, Cidadania e tais, deve ter 180, 200 deputados. O segundo bloco é um bloco bolsonarista, ou neobolsonarista, agrupando partidos chamados Centrão, que passaram a organizar minimamente a base parlamentar do governo. Isso deve ter 150, 180 deputados. E nós temos o campo da oposição, que, na verdade, é o campo da esquerda, que deve ter em torno de 130 deputados. São esses 3 blocos que operam a política na Câmara hoje, né? E nós temos contradição com os 2, que são amplamente majoritários, mais de 70%, no que diz respeito aos temas da economia e dos direitos dos trabalhadores. Então, nós enfrentamos uma quadra histórica de ofensiva do capital contra o trabalho e vivemos conjunturalmente o pior parlamento, a pior composição do ponto de vista da luta sindical. Não por acaso, nós temos a menor representação sindical no Congresso Nacional desde a redemocratização do Brasil. Então, é um terreno absolutamente adverso, o terreno no qual nós enfrentamos essa batalha. E o que é mais grave, a ofensiva que eu me refiro não diz respeito apenas ao poder executivo, como foi com Temer e com Bolsonaro, como é com Bolsonaro. Diz respeito a outros poderes. Há tempos eu denuncio as posições do Tribunal Superior do Trabalho. Quem acabou com a ultratividade, por exemplo, foi o TST. O Supremo Tribunal Federal, portanto, o Poder Judiciário, também adere a teses antitrabalho, antitrabalhadores. A medida provisória 936, que eu sou relator, foi contestada no Supremo, e o Supremo ratificou a autorização para acordos individuais, sendo que quem lê o artigo 7º da Constituição está escrito literalmente, não é assim. Não é um texto que abre margem para interpretação dúbia, que é difícil de compreender o que está escrito lá, que cabe a hermenêutica, a exegese jurídica. A meu ver, é literal. O artigo 7º fala: irredutibilidade de vencimentos, salvo acordo ou convenção coletiva. Eu não vejo nenhuma necessidade de interpretação de um texto desse. Mas o Supremo aqueceu acordos individuais, sob o argumento que a redução da jornada e do salário, como não teria redução de hora, do salário hora, seria permitida a redução com acordo individual. Na verdade, o Supremo compôs com o Poder Executivo e ratificou, deu constitucionalidade a uma matéria que era flagrantemente inconstitucional. Diante disso, dessa ofensiva histórica, dessa correlação de forças desfavorável e desse consórcio institucional, o que fazer?
Primeira alternativa seria nós, pura e simplesmente, denunciarmos a medida provisória. É mais um ataque aos trabalhadores, façamos a denúncia. Era uma tática possível. Alguns defenderam que adotássemos essa tática. Segunda alternativa, disputar e assumir a relatoria e tentar mitigar os efeitos da medida provisória e sustentar as nossas teses. É esse o caminho que nós estamos perseguindo. Eu assumi essa relatoria com apoio da oposição, num acordo com o Rodrigo Maia. Quais são os temas que eu tenho pautado e que são disputa com o governo, uma negociação muito difícil com o governo numa linha intransigente de não ceder. E agora o governo está na fase de utilizar sua força política através das empresas para pressionar os deputados a não aceitar nenhum tipo de movimentação. Mas o que é que nós estamos defendendo? Primeiro, a medida provisória prevê acordos individuais para quem ganha até 3 salários mínimos. Entre 3 salários mínimos, que é 3.135, e o teto do regime geral da Previdência Social vezes 2, que é 12 mil e qualquer coisa, entre 3 salários mínimos e pouco mais de 12 mil reais, a MP prevê acordo coletivo. Acima de 12 mil, volta acordo individual. Sobre esse assunto, qual é a minha batalha? Descer o piso a partir do qual é obrigatório acordo coletivo. Eu estou defendendo 1 salário mínimo e meio. O governo está topando, em algumas circunstâncias, 2 salários mínimos. Então, aqui nós vamos guerrear para descer o piso sobre o qual será feito acordo coletivo. Com qual objetivo? Ampliar o número de categorias de trabalhadores que podem ser beneficiados de acordo coletivo. E, segundo, sustentar a tese política de que tem que ter acordo coletivo, no máximo possível. Além do piso, para negociar e obrigar acordo coletivo, escrever que, quando houver contradição entre acordo individual e acordo coletivo, vale o acordo coletivo. Então, esse aqui é a primeira questão para nós importante. Segundo tema, eu estou reivindicando que seja retomado o princípio da ultratividade que foi revogado pelo TST enquanto durar a calamidade. Ou seja, os acordos de convenções coletivas que forem encerrados durante a calamidade seriam prorrogados pelo menos até o fim da calamidade, para ganhar um tempo de negociação para as categorias sem perda de direitos dos trabalhadores, registrados nessas convenções coletivas. A direita no Congresso está argumentando que isso vai quebrar as empresas, que nós queremos ter um custo para a empresa de uma outra conjuntura, mas é a guerra. No limite, vamos a votos. Se tiver voto, vamos para cá. Né? É o que nós vamos lutar. Terceiro, eu considero que é necessário aumentar a taxa de reposição da renda do trabalhador. O benefício dado pelo governo é baseado no seguro-desemprego, que varia de R$ 1.045 até R$ 1.813. Eu estou tentando criar um outro parâmetro para calcular o valor do benefício, baseado nos 3 últimos salários, tendo por teto 3 salários mínimos. Ou seja, o benefício pago pelo governo na redução da jornada seria equivalente à parte da jornada que não será trabalhada, esse percentual baseado não no seguro-desemprego, mas na média dos últimos 3 salários de cada trabalhador, com limite de 3 salários mínimos. Isso significaria o quê? Quem ganha até 3 salários mínimos teria renda integral, quem ganha mais teria um redutor, mas com um piso superior ao piso do governo. O piso do governo é 1.813, o piso que eu estou defendendo seria 3.135. Esse é o objeto do embate, custa 22 bilhões de reais. A meu ver, dinheiro pouco, levando em conta a reposição da renda do trabalhador, dinheiro que vai para consumo, na veia, não é poupança, consumo importante para manter algum nível de atividade econômica e preservar as condições mínimas de dignidade para os trabalhadores. Aqui, a luta vai ser muito dura, o governo não abre mão, não cede, não quer ceder, mas é parte da luta. Ainda estou tentando ver se a gente põe de pé algum acordo. 4, eu estou defendendo flexibilizar acesso ao direito ao seguro-desemprego, porque quem for demitido não tem mercado para disputar vaga depois. Então, quem for demitido tem que ter acesso ao seguro-desemprego. E não dá para exigir carências, como hoje o programa exige. Então, estamos disputando, o governo está dizendo também que o custo é muito grande, nós estamos disputando, inclusive, alguma ajuda para quem estiver no seguro-desemprego, que vai sair agora, que não vai ter nenhuma perspectiva de voltar a trabalhar. Aqui é um capítulo à parte, né? E há, por fim, um conjunto de outros temas. Por exemplo, eu quero garantir e assegurar que a gestante, a trabalhadora gestante, tenha integralidade do seu vencimento do salário maternidade.
porque ela pode ser alcançada pela redução da jornada do salário. E se for alcançada, o salário maternidade não pode ter por base o salário reduzido, tem que ter por base o salário original, ou preservar a garantia de emprego para as pessoas com deficiência. São 2 exemplos de temas, outros, são muitos outros. Parcelamento, quem tem crédito consignado, reduzir o salário, reduzir a parcela do consignado, que são outros ganhos que os trabalhadores podem ter, mas que também são objetos de negociação com o governo. A pauta pode ser feita na próxima quinta-feira, nos interessa votar o quanto antes, porque nas regras de hoje já são mais de 7 milhões de contratos de acordos individuais assinados, em regras, a meu ver, piores do que as que nós queremos estabelecer. Então, essa que é a questão, o prazo de votação é esse, a missão é bem difícil, porque a correlação de forças é que vocês conhecem, agora não temos alternativa, a única alternativa é lutar para melhorar as condições de implantação desse programa, melhorando a taxa de reposição da renda, melhorando, incluindo os sindicatos, os acordos e convenções coletivas, mantendo as convenções vencidas nesse período, e o prazo, que muitos questionam o prazo de vigência de 3 meses, a minha ideia é autorizar o Poder Executivo a prorrogar o prazo. Por quê? Já está claro que a pandemia vai se projetar por mais tempo no Brasil. Mas o Bolsonaro vive dizendo que a Câmara é uma usina de bombas fiscais para arrebentar com as contas públicas e inviabilizar o governo deles. Se eu colocar 6 meses de programa, o que é 51 bi vai virar 102 bilhões. Vamos botar no meu colo 51 bi de custo a mais desse programa. Eu vou botar lá, prorrogável por ato do Poder Executivo. Aí Bolsonaro que se vire com as empresas e com os setores econômicos que vão pressionar ele para prorrogar. Ele vai ser obrigado a prorrogar e não vai poder botar na conta da Câmara, nem na conta do comunista que quer atrapalhar, como ele falou na semana passada. E eu virei o relator porque eu quero atrapalhar o governo dele e o Rodrigo Maia quer arrebentar com as contas do governo dele. Tá bom? Então a ideia é prorrogar por setor ou totalmente por ato do Poder Executivo. Sumariamente, Ronald, são essas as questões. Politicamente também eu já considerei quais são as questões que envolvem a votação dessa medida. Enfim, espero ter sido claro e ajudado com o que nós estamos debatendo aqui. Obrigado, Orlando. A clareza com que você coloca o quadro, o projeto, nos deixa bastante tranquilos quanto à nossa representação na Câmara nessa frente de combate. Eu acho que ficou bastante claro o grau de dificuldade, quais são as possibilidades de redução de danos, muitas delas que vão ser objeto de grandes batalhas, como você mesmo falou, indo a voto. Então, eu queria deixar aberto agora para os dirigentes nossos aqui, certo? Fazer algumas considerações, perguntarem, esclarecer algumas dúvidas com o Orlando, e também essa construção dessa possibilidade que a gente apresentou entre as outras ações que não estão entre essas 5 principais que o Orlando listou, a possibilidade de, principalmente, os trabalhadores essenciais, como os trabalhadores da saúde, a gente tentar ver se consegue produzir algo também de resistir, também de reduzir os danos para esses trabalhadores onde os farmacêuticos se incluem. Está inscrito o Hilk, já passo para o Hilk, só lembrando que a gente tem até 1 hora, até as 14 horas aqui com o Orlando, que ele tem uma agenda bastante apertada. Então, Hilk, você está inscrito, pode fazer uso da palavra. Ronald, eu acho que a Débora está na frente. Débora, então, por favor. Débora, eu não vi aqui no chat, desculpa. Débora. Não, tranquilo, já estava me inscrevendo ali novamente. Deputado Orlando, boa tarde. Débora Melec, diretora da FENAFAR. Liga a tua câmera, Débora. Falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiro, agradecer não apenas a sua disponibilidade de estar hoje conosco, mas agradecer o seu trabalho incansável na defesa da classe trabalhadora, né, e de todo o nosso povo brasileiro. Eu quero abordar 2 aspectos que eu acho que são importantes para
para a categoria dos farmacêuticos. Uma citada por você, que diz respeito às grávidas. Nós, a categoria dos farmacêuticos, em torno de 70% ou mais, somos mulheres. E estamos aí com situações bem complicadas, né, com colegas grávidas, sendo dispensadas do seu trabalho, com suspensão total, e sendo remetidas ao seguro-desemprego, simplesmente, né? Então, além do fato da pandemia, que requer mais necessidades, a mulher grávida está para ganhar o nenê, tem umas outras necessidades, ainda está sendo submetida a essa redução drástica prevista na medida provisória. E o segundo, que está acontecendo muito na nossa categoria, é que a medida provisória, ela prevê que redução de 25%, mesmo entre ali aquele valor de 335 a 12 mil, onde nós temos a categoria dos farmacêuticos, pode ser acordo individual. Então, essa está sendo uma estratégia das farmácias, em particular, de assinarem acordos individuais com redução de 25%, simplesmente nos comunicando disso, né? E o Ronald já colocou isso muito bem, nós temos o entendimento que essa medida provisória não se aplica aos serviços essenciais, dentre eles a farmácia. É claro que nós temos algumas especificidades, que de repente ao longo aqui da conversa a gente podemos encaminhar por e-mail, aí também para o seu gabinete, mas é um serviço essencial que está com as portas abertas, precisa atender às demandas da população, e enfrentamos esse problema, e no aspecto que essas farmácias, mesmo podendo ter uma queda do seu faturamento, sabemos que ainda segue sendo um segmento econômico, né, de recursos e continua aí no seu patamar de faturamentos, tá? Acho que é isso, Ronald. Obrigada, deputado. Hilke, você. Tá. Bom, primeiro, já boa tarde a todos e a todas. Eu queria também, tal qual o Ronald e a Débora, deputado Orlando, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho árduo que a gente sabe aí na Câmara, né? Que já não é de hoje, já é de algum tempo. Nós nos conhecemos em algumas atividades, você teve o prazer de nos dar a oportunidade de ouvi-lo. Eu falo aqui de Belo Horizonte, aqui do Sindicato de Minas Gerais, farmacêutico, e sou diretor da federação também. Eu queria também reforçar essa fala da Débora, deputado Orlando, no sentido de que a gente vive uma situação meio esquizofrênica. A farmácia, enquanto atividade essencial, o farmacêutico como profissional essencial, de ponta para a saúde, mas a gente está vivenciando, me parece, em todos os estados do país, uma situação absurda, que é algumas empresas utilizando, né, aí da possibilidade da MP 936 e fazendo uma espécie de suspensão do trabalho farmacêutico durante algum tempo, meramente visando economizar algum recurso. Por absurdo que pareça, isso vem acontecendo. Então, nós também entendemos ser necessário que a atividade e o profissional não sejam abarcados com o propósito dessa medida, em função da essencialidade do trabalho. E eu queria também parabenizá-lo pelo que o deputado apontou aí como proposições, né, enquanto relator, para minimizar um pouco aí as perdas com essa medida provisória. Acho que os pontos colocados pelo deputado são muito bem-vindos. Eu queria só observar se tem, eu não sei se passou despercebido alguma questão em relação à estabilidade. Eu sei que o pessoal aqui da Fiat, aqui de Betim, conversando com um advogado, que também atua lá com os sindicatos metalúrgicos, Betim, etc., e me parece que eles conseguiram, num acordo, né, a extensão da estabilidade, me parece que até 31 de dezembro. E tem algumas situações que o pessoal está pedindo a estabilidade até o fim da Covid, não simplesmente com o prazo proposto pela medida provisória. Eu não sei se o deputado falou alguma coisa em relação a isso, queria ouvi-lo também um pouco nesse sentido. Um grande abraço e reitero aqui os votos de parabéns pela luta. Obrigado, Hilke. Vili, do Mato Grosso.
por favor. Está com a palavra, Vili. Bom dia, deputado. Tudo bem? Boa tarde. Deputado, é o seguinte, nós tivemos uma conversa inicialmente com a deputada Rosa Neide, aqui do Mato Grosso, e tivemos a satisfação de saber que o senhor estava como o relator dessa medida provisória. E a deputada, ela se colocou a favor desse processo e nos colocou que disse que estaria pronto para poder apoiá-lo diante do que tem, inclusive por causa da bancada do grupo dos deputados, que são 56 deputados que ela faz parte desse grupo, para poder dar um apoio em relação a isso. Então, desta forma, a gente coloca aqui, com essa proximidade com a deputada, para que a gente possa estar cada vez mais trazendo subsídios para isso. O meu questionamento em relação à medida provisória é que dentro dela há essa possibilidade de que se exista o afastamento, tá? E a redução salarial. Eu só gostaria de que, em especial, deixar um ponto aqui, que nós, enquanto farmacêuticos, temos sim duas leis que travam essa possibilidade, essa impossibilidade de que exista o afastamento das atividades no período que a gente está com a farmácia, que tem que haver o cumprimento da presença do profissional farmacêutico. As duas leis 5991 de 73 e a 13.021 de 2014, que identifica que a farmácia só pode ter, o estabelecimento só funciona se tiver um farmacêutico presente. Então, diante disso, a gente tem mais esse subsídio que gostaria de contribuir para que pudesse ser encaminhado dessa ação, onde o farmacêutico ele seja impedido de ter redução salarial e mudança na jornada, porque ela só vai poder existir se essa jornada ela for reduzida e a farmácia não abrir naquele intervalo. Porque se ela abrir, ela também estaria dentro desse processo de forma ilegal. Tá? Então, é praticamente isso. Te agradecer a essas ações, esse apoio diante do grupo dos trabalhadores, para que a gente possa obter êxito e confiamos tanto na sua pessoa quanto no grupo que eu lhe acompanha. Ok, obrigado. Ok. Cristiano Lins, do Rio de Janeiro, com a palavra, Cristiano. O Ronald, eu acho que ele acabou saindo aqui, eu vi que tinha caído. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Cristiano, sou presidente do sindicato no Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar o deputado e a todos. E fazer a seguinte pergunta, na verdade, né, um apelo. Né? Nós estamos vivenciando uma realidade isonômica no Rio de Janeiro, mediante um caos epidêmico, onde essa medida provisória, ela, de certa forma, ela vem trazendo até um desequilíbrio, né, na saúde dos profissionais farmacêuticos. E, com isso, nós estamos tendo algumas queixas com relação à redutividade salarial, né? Porque os profissionais, eles já vêm de um piso, já vêm de um salário bem mesmo drástico no Rio de Janeiro, né? E esse piso, ele não contempla hoje a necessidade desses profissionais frente a muita dificuldade encontrada nessa medida provisória. Dentre elas, eu queria assim, fazer novamente aqui uma ponderação, né, ao deputado que fosse vista veementemente essa condição, porque os profissionais hoje eles estão atrelados, deputado, à assistência farmacêutica. Isso quer dizer que existe uma carga horária no qual esses profissionais não podem arrumar outro emprego, porque eles estão presos a um regime junto ao conselho, né, regimento de horas, mediante as empresas ter essa carga horária, muitas das vezes 8 horas, totalizando 44 horas semanais. E aí eu pergunto ao deputado, o que fazer um chefe de família hoje com piso salarial, no qual o profissional ele tem que aceitar e acatar 70% de redução do seu salário na sua folha de pagamento, drasticamente, de uma hora para outra. Então, eu confesso ao deputado e aos demais aqui que realmente é uma realidade, né, que norteia muito mais do que um sentimento, né, de uma reforma, de uma ineficiência do governo, né? E sim, muitas das vezes é um transtorno para esses profissionais e para os sindicatos procurarem, né, de alguma forma, tentar ajudá-los. Porque a gente fica atado numa situação onde
muitos buscam, às vezes, soluções e essas soluções não aparecem. Então, assim, eu queria deixar essa pergunta para o deputado: o que pode ser visto para os profissionais farmacêuticos em questão com relação a essa situação que, ao nosso ver, é muito emergencial e requer, às vezes, um cuidado, né? E cumprimentar e agradecer pela disponibilidade e a oportunidade ao Ronald aí e a todos, tá? Um forte abraço. Leonardo, pode usar a palavra assim, Leonardo. Do Rio de Janeiro. Vai lá, Leonardo. Ah, não, Leonardo. Isso. Olá, boa tarde, deputado, boa tarde, demais colegas. Estou aqui isolado aqui no quarto aqui. Eu estou contaminado, né? Estou saindo hoje do 10º dia, então estou um pouquinho abatido por causa disso aí, mas vamos lá. O deputado falou na explanação sobre a ultratividade das normas coletivas, né? Que o STF veio a se manifestar contrário, extinguindo aí a ultratividade, e realmente criou-se aí uma dificuldade muito grande nas negociações coletivas de trabalho, em função justamente da gente já não ter a capacidade, né, de escolher ir para o judiciário sozinho, né, porque tem a parte assinada que só vão as duas partes querendo, e a ultratividade sendo retirada ali tirou totalmente o nosso poder de fazer algum tipo de negociação. Então, assim, é plausível e louvável que a ultratividade seja, né, uma bandeira, e é muito importante a gente tentar continuar com ela aí nesse período de pandemia, mas solicitar também que fosse possível que ela continuasse, ou se tivesse algum trabalho, para tentar levar isso para frente, para depois e para continuidade, pois a gente precisa muito ter ferramentas para poder estar fazendo as negociações coletivas com certa qualidade, pois hoje a gente não tem a capacidade de levar a negociação à justiça, a gente não tem a capacidade de manter o último acordo, né? E isso acaba sendo uma arma contra o próprio trabalhador. E eu sei que, nesse momento, o Congresso Nacional tem 2/3 aí, como bem dito, contrário, né, à política do trabalhador, a gente sabe, porém, atribuir também aí um trabalho e tentar fazer a disseminação Brasil afora para que a gente conquiste parlamentares para uma próxima legislatura, apesar do trabalho nessa legislatura ter que acontecer, com um viés mais sobre o trabalhador. Então, era sobre isso que eu queria falar, e eu agradeço aí a oportunidade para vocês. Obrigado, Leonardo. A Maruza está escrita, como já estamos chegando aqui no finalmente da nossa hora aqui com o nosso deputado, as pessoas que quiserem se inscrever, se inscrevam, depois a gente vai passar para o Orlando a palavra para as suas considerações finais. Maruza. Muitos pedestres com máscaras, mas ainda encontramos quem desrespeitasse o decreto estadual que obriga o uso das máscaras. Maruza? Maruza, estás inscrita. Seu microfone tá fechado, Maruza. Tem que abrir. Acho que a Maruza não está... Pula ela, Ronald. Vamos para frente. Não, é que ela a última inscrita. Então vamos passar já para o Orlando, mas tendo bastante claro que essa questão que nós, farmacêuticos, estamos apresentando e teve presente em várias falas, as questões diferenciadas da profissão farmacêutica, que o Vili até colocou aí a questão da 5991, da 13021, que fala a respeito da presença do profissional farmacêutico. A gente sabe que se essas forças políticas e econômicas não reconheceram nem o artigo 7º
da Constituição, quiçá algumas leis ordinárias ou lei orgânicas de alguma outra atividade. Mas há uma possibilidade de, nesse processo de redução de danos, talvez apresentar essa como sendo uma das possibilidades. Então, eu queria passar a palavra para o Orlando e também, se possível, Orlando, colocar um pouco a sua avaliação para além da questão da medida provisória 936, como você vê aí a evolução dessa conjuntura com os últimos dados mais recentes do Paulo Marinho, essas discussões, como é que a sua avaliação da evolução e das possibilidades de nós conseguirmos fazer alguma virada, já que, inclusive, alguns economistas ultraliberais, como Lara Rezende, vários outros, colocando uma orientação, inclusive econômica, que pode, ao fim e ao cabo, também beneficiar o interesse dos trabalhadores com maior intervenção, mudança um pouco dessa lógica macroeconômica. Qual que é a tua avaliação das possibilidades aí do desenvolvimento do cenário, além dessas questões aqui apresentadas? Se puder dar uma contribuição, você sabe que, pelo menos para mim, desde o tempo de juventude, a tua atuação, a luz produzida por você tem iluminado muitos caminhos aqui. Então, eu queria te ouvir um pouco aí também. Oi, Ronaldo, eu mudei até de posição aqui, porque agora é o tempinho que eu vou ter que comer. Então eu vou fazer com você que já preparando para comer alguma coisinha aqui, porque vai ser longo o dia. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Algumas questões que foram levantadas assim, né? A preocupação, o Leonardo foi o último a falar, Leonardo. Eu sou defensor da outra atividade. Eu acho que isso é uma regra para viabilizar a negociação entre sindicato de patrão e trabalhador. O problema é que o Supremo tinha pautado o assunto, nós iríamos perder, e o TST se antecipou e liquidou outra atividade. É muito pouco provável que a gente consiga estabelecer essa pauta na atual conjuntura. E eu sei que, na prática, fica nu a demagogia desses caras que fizeram reforma trabalhista falando de negociado, privilegiar acordo, coisa alguma. Eles não estão nem aí para acordo, coisa alguma, e estão usando os instrumentos que têm para pressionar mais os sindicatos. Então, eu estou querendo voltar com outra atividade também para manter acesa a chama desse conceito do direito do trabalho, que é absolutamente fundamental para que a gente possa garantir que a negociação de fato aconteça, né? A Débora comentou uma questão que eu estou de acordo também com relação à mulher gestante, que tem que garantir o máximo de direito para a mulher gestante. O que o Cristiano fala, o drama da redução de salário, é um drama brutal. Por isso que a nossa luta é aumentar a taxa de reposição da renda, né? Que o benefício seja, o quanto maior o benefício, menor a redução da renda dos trabalhadores. O William fala do serviço essencial, Rio, que nós temos um problema com o serviço essencial, é que o Bolsonaro banalizou o serviço essencial. Com todo respeito. Mas cabeleireiro sem serviço essencial é quase uma provocação, né? Porque ele está usando isso para fazer um confronto com os governadores e prefeitos que têm trabalhado no distanciamento social. Dizer que funcionamento de igreja é serviço essencial é inaceitável, né? Então, William, a gente tem contra nós a banalização do conceito de serviço essencial. E eu concordo com as preocupações do conjunto de vocês, inclusive do que o Rio falou. Então, Ronald, nós nos entendemos, estamos alinhados, digamos assim, com as dificuldades que nós vamos enfrentar no próximo período. A conjuntura vai evoluir. Nós não sabemos bem onde é que nós vamos chegar, porque é impossível calcular ou projetar qual vai ser o desdobramento econômico da pandemia. O certo é que vai haver uma queda abrupta e brutal da produção de riqueza. No Brasil se fala de queda de 8% a 10% do PIB. Pode ser mais, dependendo do desenrolar da pandemia, né? Então, é um quadro muito grave. Se fala de que chegaremos no platô, no auge, lá para 5 de julho, ou primeira quinzena de julho, o que pode projetar o restabelecimento do retorno da atividade para setembro. Então, é um quadro muito difícil, no plano internacional e no plano nacional. Porque o danado é que essa pandemia, ela se dá no momento de crise do capitalismo, que se desenvolve há 10 anos,
junto com a reestruturação produtiva do capitalismo, que a revolução técnico-científica tem imposto às economias globais, né? E com mudança na geopolítica, a China assumindo o comando da economia e da política no plano internacional. Então, esse rolo todo se dá ao mesmo tempo. A eleição do Bolsonaro não foi um raio em céu azul, não foi por acaso, né? É fruto de uma certa disputa global. O Bolsonaro não faz a operação de rede social que faz porque o Carlos Bolsonaro é inteligente. Isso tem uma inteligência, uma operação de fora do Brasil para dentro, conseguiram a vitória, unificaram a elite em torno dele, na prática, o que permitiu o realinhamento do Bolsonaro, do Brasil com os americanos, numa fase crítica da hegemonia dos Estados Unidos. Então, é um jogo de gente grande que está no pano de fundo da colocação que nós temos aqui com o Bolsonaro. A meu ver, essa luta é uma luta de fôlego, não vai ser uma luta resolvida no curto prazo. Eu sei que muita gente fica aflito, né? Quando vê os desmandos do Bolsonaro, a responsabilidade, a atitude genocida que ele tem, todo mundo quer dar uma solução rápida, mas não é fácil. A turma fala de impeachment. Vamos tirar esse cara, impeachment. Olha, eu apresentei uma proposta de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, depois que o Sérgio Moro fez aquela delação premiada contra o Bolsonaro. Hoje eu tenho 101 assinaturas em apoio. Para ter CPI tem que ter pelo menos 171, que é um terço. E não estamos conseguindo colocar. Até mesmo cá para nós, partidos do campo de oposição, hesitam em assinar CPI. Porque o Moro, veja bem o Moro, etc. Então, se a gente não consegue ter um terço, imagine a luta que é para ter 2/3 para afastar o Bolsonaro. E o que é pior, nós temos que ter inteligência. Porque se a gente não fizer um impeachment não é bandeira, é solução. Se não tiver uma construção prática, a gente pode, ao invés de enfraquecer, fortalecê-lo, que é o que o Trump fez nos Estados Unidos. A Câmara votou impeachment, o Senado arquivou e fortaleceu ele. Então, eu sei que esse é um debate que nós estamos fazendo nas frentes, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, os partidos todos de esquerda, inclusive o PCdoB, que é o partido ao qual eu sou filiado, faz esse debate. Eu sou um péssimo, digamos assim, conselheiro sobre esse tema do impeachment, porque eu acho que nós vamos dar um tiro no pé e vamos tirar o foco do Bolsonaro, vamos dar discurso para ele, fazer a narrativa dele de coitadinho, que está sendo apeado, se tenta tirar ele do poder, ele teve 57 milhões de votos, só que ninguém votou nele para ele fazer o que ele está fazendo, né? Mas essa denúncia tem que ser acentuada, esse embate político tem que ser feito. A pandemia, aqui no ambiente social esquisito, você não tem como se mobilizar, que eu aposto na mobilização dos trabalhadores. Vai passar essa fase, vamos voltar a ocupar as ruas e vamos ter a oportunidade de construir um movimento bastante amplo para deslocar não só o Bolsonaro, mas, sobretudo, deslocar a agenda que o Bolsonaro representa. Essa agenda ultraliberal que é contra a economia nacional e contra os direitos do nosso povo. Então, eu queria, assim, agradecer, Ronald, pedir desculpa de não poder participar mais com vocês, porque eu estou aqui sendo pressionado no telefone para poder retomar as conversas, negociação do texto que pode ser votado ainda essa semana, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção e eu estou à disposição, espero, no outro momento, a gente poder conversar com mais calma e com menos correria. Uma boa Beleza, tarde. Orlando. Obrigado, Orlando. Só fica aí um pouco para a gente fazer uma foto aqui de todo mundo. Todo mundo abre a sua câmera para a gente fazer uma foto aqui com o Orlando. Por favor, todo mundo abre a câmera para a gente fazer uma foto aqui bonita. Bora lá, gente. Manda para mim depois, Ronald. Pode deixar. Abre a câmera aí, pessoal. Vamos lá. Mávia, pode abrir também, Mávia. Ulisses. Abre a tua câmera aí, Ulisses. Renata, também abre a sua. Luciano Mamed, abre a sua câmera aí, Luciano. Cris, Ramires, Adeli. Vamos lá. Oi, Cris, Ulisses. Vamos lá. Tchanan. Cadê o Orlando? Ué. Orlando saiu? Orlando, cadê você? Tô aqui ainda, tô aqui. Ué, tô aqui, por que não pô. aparece, não? Ah, pausa. Tá, vai só um pouquinho. Eu tô aqui. Olha aí. Ah, tá aqui, Orlando. Pronto. Assim mesmo. Não, é o Tab. Não, é o Tab. É esse? Não é nem isso. Então, é que meu filho, é bom de serviço, meu filho tá operando aqui. Aí. Ai, Vai lá, Bernardo. Pronto, valeu, gente. Valeu. Obrigado, Orlando. Um abraço, turma. Obrigado. Valeu. Valeu. Muito bem.
Valda, seja bem-vinda, Valda. A gente está aqui com a presença, a honrosa presença aqui da nossa coordenadora da Comissão de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde. Seja bem-vinda aqui conosco, Valda. Então, Maruza, consegue falar agora, Maruza? Não. Maruza? Então. Tá ainda travado o seu microfone. Oi, agora sim. Fala, Maruza. Travou naquela hora. Olha bem, eu me sinto contemplada com essa questão de outra atividade. Estou contemplada porque é um grande defensor, como acho que as pessoas que defendem o trabalho deveriam ser. Então, estou contemplada. E concordo com o Fábio e com ele também, que ele quer outra atividade garantir até o dia 31 de dezembro de 2020. Acho importantíssimo, porque, como eu escrevi, né, a grande maioria dos nossos sindicatos, não só de farmacêuticos, mas de todos os sindicatos de trabalhadores, tem como data emblemática o 1º de maio da database. Então, o 1º de maio já passou. A gente, para garantir, tem que entrar na justiça para garantir essa database. Foi o que nós fizemos. Beleza, Maruza? Joia. Olha só, gente, a gente queria acho que deu bastante luz. Eu acho que um dos encaminhamentos, inclusive que a Débora colocou, acho que a gente poderia encaminhar para Orlando, viu, Débora? A questão da sugestão do destaque. O Willi colocou a questão da 3021, da 5991, ver se a gente consegue colocar alguma emenda, algum parágrafo para reduzir esses danos, particularmente para aquelas profissões cuja a limitação de suspensão de contrato, cuja a jornada de trabalho está associada à atividade econômica, como é o nosso caso. Acho que dá para construir uma proposição e encaminhar para o Orlando, acho que ficou bastante entendido para ele, como um dos resultados, né, nesse processo de busca de redução de danos. Então, acho que a gente pode encaminhar isso, e além desse encaminhamento, daqueles 5 pontos importantes, que acho que a gente precisa dar divulgação mais ampla possível. A Renata Miele está acompanhando a gente aqui, acompanhou a nossa reunião para apontar esses 5 elementos que vão tentar resistir lá e, em particular, dos farmacêuticos colocar essa questão. Como é quinta-feira agora, que vai para o voto, eu acho que o desenvolvimento, essa agenda, é uma agenda que a gente precisa dar continuidade. Além da gente disponibilizar essa nossa reunião online, nas nossas redes sociais, já que ela está sendo gravada, é importante nós já também agendarmos uma reunião mais de trabalhos dos nossos sindicatos, da própria diretoria da FENAFAR, para o próximo período, para ver como é que a gente faz o desdobramento a partir da votação na Câmara dessa questão, que muito provavelmente, se uma vez aprovado, principalmente esse aumento do teto daqueles que vão necessitar passar por acordo coletivo, vai pegar em cheio quase a totalidade dos contratos dos farmacêuticos. A necessidade de acordo coletivo vai demandar para a gente uma série de ações. Então, seria importante a gente já marcar uma reunião com esse tema e outros temas que dizem respeito à questão da questão sindical, uma reunião de trabalho da diretoria e dos nossos sindicatos, para ver como é que a gente dá sequência a esse debate. E uma outra coisa, só um pouquinho, Maruza. E uma outra coisa que é importante para aqueles que chegaram na sequência, a gente estava comentando no início da reunião. Essa semana e a próxima semana a gente já tem atividades da FENAFAR para discutir, para além das questões das relações trabalhistas, essa questão concreta da pandemia, que é onde a gente atua, né? Essa semana, na quinta-feira, vai ter uma atividade com o RILC, certo? O RILC, Geraldo Luquezzi, Guilherme Franco Neto e Arthur Custódio, que vão discutir a questão da vigilância em saúde, proteção, ciência e Estado, que é onde a gente pode atuar, a questão da vigilância em saúde, semana que vem, com um conjunto de entidades de usuários, vamos estar discutindo a questão do acesso a medicamentos, que é também aonde se dá materialidade ao nosso trabalho para dialogar, mas além dessas atividades que nós estamos programando, que são os debates online, na FENAFAR, no combate à Covid,
acho que é importante a gente também sair daqui com uma agenda de uma reunião mais de trabalho sindical mesmo, para a gente ver como é que está esses processos da atividade fim nossa, que é a questão de acompanhar os contratos, proteger o trabalhador. E nessa de proteger o trabalhador, eu queria aproveitar aqui para dividir uma notícia que deve estar aí no site da FENAFAR, que acho que é uma vitória não só do presidente da FENAFAR, não só do Ronald, mas acho que é uma vitória do sindicalismo do direito do trabalho. A Justiça do Trabalho aqui de Santa Catarina ordenou minha reintegração ao Conselho Regional de Farmácia pelo fato de eu ter estabilidade. Eu ter estabilidade sindical, saiu uma decisão, uma antecipação de tutela para a reincorporação, principalmente pelo fato de eu ser dirigente sindical. Então tem ainda algumas notícias importantes, certo, de proteção, ainda temos Constituição, ainda temos alguns elementos que protegem, que nos dá razão e sentido para continuar lutando, certo, gente? Então, queria colocar um pouco isso. A Maruza gostaria de falar. Maruza, diga. Bom, eu acho que, assim, não sei se é a Débora que vai, ou você, não sei, mas a gente ficar no relatório do plano de que farmácia, se é serviço essencial, como é que você vai reduzir, né? E linkar com essa questão. Eu acho que é super importante, porque mesmo eles são isso, né? O Ulisses está no aeroporto. Desativar o som do Ulisses aqui. Seu microfone, Ulisses. Cuidado com os voos. Mesmo tendo essa questão todinha da 1321 e tal, eles não estão respeitando nem aquela questão do vale o negociado sobre o legislado. Por quê? Porque tem convenções coletivas que estão em vigor e eles estão descumprindo até cláusulas da convenção coletiva. Então, assim, é um disparate, é uma coisa assim horrorosa, um troço em cima do outro, entendeu? Que não dá para a gente ficar aguentando. Então, se na medida provisória, no relatório dele, essas coisas ficassem assim, bem claro, mesmo que não ficar subentendido, né? Mas ficar bem claro, acho que seria de bom tamanho para todo mundo, para todos os trabalhadores, não só para nós. E mais uma vez, fico contente em escutar vocês. Estou morrendo de saudade. Fala, Hilke. Seguinte, primeiro, te parabenizar aí pela notícia, grande notícia, estamos todos contentes. E informar que aqui em Minas Gerais nós tivemos também mais uma decisão aqui da Justiça no sentido de reintegrar um fiscal do Conselho de Farmácia que tinha sido demitido indevidamente no ano de 2011, me parece. E aí a decisão é de reintegração com pagamento de todos os salários desde o momento Bom, aí, mas eu queria falar uma outra coisinha, o seguinte... E o que é Voltovânio? Responde! Não, o Voltovânio já foi reintegrado há 1 ano e meio atrás. Mas aí... Direito a receber tudo, recebeu uma bolada grande e foi reintegrado. Já está trabalhando com o conselho já há mais de 1 ano, Maruza. Está bem lá. Tá bom. Então, boas notícias mesmo. Agora, o outro fiscal, foi o Wilson Coimbra, um outro. Muito bem. Mas eu queria dizer, na verdade, era uma outra coisa. Nós estamos aqui às voltas com uma proposição, ainda não está fechada, uma proposição de acordo de redução de jornada da maior empresa aqui de Minas, que é a Drogaria Araújo, de alguns farmacêuticos que estavam em regime de home office por conta de ser grupo de riscos. Então, por idade ou então por alguma outra situação, tinha aí cerca de 10, 12 farmacêuticos em casa, né? E aí a empresa veio com a proposição de suspensão de trabalho desses farmacêuticos que
que não estavam trabalhando em loco, né? Bom, a gente analisou e tal, fez algumas observações, mandou de volta. Aí eles mandaram de volta, dizendo que estava compreendendo todas as nossas exigências e, inclusive, admitindo uma cláusula de que, de acordo com a 5991, com a 3021, etc., nenhuma empresa, em nenhum momento, ficará sem a assistência integral do farmacêutico, porque ela já não estava, etc. O fato é que essa empresa tem mais de 100 e tantos farmacêuticos, então isso não seria problema. Mas o fato é que eles incorporaram nessa proposta as empresas Droga Raia, Drogazil e a Pacheco e São Paulo. Muito bem, então nós entendemos que eles estavam tentando fazer também uma proposição que incorporasse aí essas duas grandes redes, né? A Raia e a Pacheco São Paulo. Nós fizemos uma reavaliação da proposta que eles fizeram, fizemos uma reavaliação da nossa e reenviamos para ele, dizendo que o acordo que o sindicato aceitaria seria nesses moldes, né? Trabalhando aqui com o nosso advogado, com a série de observações que nós fizemos. E agora eles receberam, estão para nos remeter, para ver se vão concordar com o que nós propusemos. Inclusive, nós propusemos que, na verdade, essas empresas, todas elas têm um faturamento muito acima dos 4.800.000 no ano de 2019, né? Então, elas têm que pagar também a cota parte dos 30% aos seus funcionários quando tem proposta a redução de jornada. Mas eu queria dizer isso nesse momento, não sei se a gente vai ter tempo para debater, mas está enviando aí para todo mundo, mandar para o Adeli, para a gente poder socializar essa proposição, viu? Não sei se Débora ainda está nos ouvindo, para a gente, quem sabe, na próxima reunião, fazer um debate sobre essa proposta que nós acabamos de enviar aí para essas redes que estão no país como um todo, né? Mas que fizeram contato aqui com o nosso sindicato. Ótimo, Hilke, ótimo. A ideia é a gente, na próxima reunião, a partir dessas experiências concretas que estão acontecendo, inclusive a Débora chama atenção para o fato da redução dos 25% que não passa pelos sindicatos, de como nós também darmos uma atenção a isso. Uma vez passado esse momento da 936 ser apreciada, necessariamente, ou mudando ou não mudando, nós precisaríamos, a partir, por exemplo, inclusive desse exemplo que o Rico dá, sentar para ver que medidas nós vamos tomar. Por isso a necessidade disso que o Rico traz entrar na pauta e essas outras questões também. A Débora lembra que é importante a gente deixar registrado, já que nós vamos distribuir para a categoria esse vídeo na sequência, de que a FENAFAR já encaminhou para as lideranças partidárias, já encaminhou um robusto documento para os líderes, para os deputados, para as comissões. Inclusive para Orlando, viu, Ronaldo? Isso, inclusive por Orlando, a nossas considerações a respeito das especificidades, além da defesa, é claro, dos trabalhadores, as especificidades da categoria farmacêutica. Então, é importante que isso fique registrado. Mas também, em função de que o Orlando é o relator e já o escutamos, acho que a gente tem um novo momento que a gente pode ir mais cirurgicamente em torno das questões que dizem respeito a essa questão dos 25% que a Débora levantou de destacar, essa questão da especificidade dos farmacêuticos ser mais cirúrgico e mais, acho que esse é um dos encaminhamentos primeiros. O Ulisses perguntou se vai ficar disponível, além do vídeo, a Renata está acompanhando a reunião justamente para a gente conseguir apresentar um pouco a síntese dos nossos principais debates. Aí eu acho que o Adeli pode ver aí na sequência, fazer uma consulta geral, Adeli, para a semana que vem, qual o melhor dia que seria aí para a gente fazer uma reunião da diretoria com os sindicatos ampliados para dar desdobramento a essas nossas tarefas aí sindicais. Então, como a MP está prevista para ser apreciada aí na quinta-feira, ou até quinta, né? Nós poderíamos realizar essa reunião na próxima segunda, às 19 horas, que é a reunião que é o horário que as pessoas mais
mas tem condições de participar. Então, estava propondo que ficasse já marcado aqui com quem está presente, que seja segunda, às 19 horas. Então, a gente tira isso como indicativo, Adelino, mas seria bom fazer uma consulta mais para... Agora a gente está com 19 pessoas, fica como indicativo, mas aí fazer uma consulta com os demais dirigentes para a gente ver essa possibilidade, inclusive os que estão aqui. Beleza, gente? Segunda Tá bom. é dia 25, é isso, Adelir? Exato. Isso. Outra coisa, Ronald, você falou da próxima live e o DIESAT, num convênio com o Sereste, está fazendo várias lives sobre trabalho fantásticos, com várias questões, inclusive algumas discutindo a medida provisória 936. Legal. É importante que a gente está acompanhando a riqueza de produção que a gente está tendo nas redes nesse momento, é fantástico. Tem a Abrasco, tem o próprio Conselho Nacional de Saúde, tem a FENAFAR. Agora, nesse instante, inclusive, está acontecendo, às 14h30, o Observatório da Democracia está fazendo um debate sobre a questão da saúde pública, sendo coordenado aí, que é uma atividade das fundações partidárias aí, do PT, do PCdoB, do PSB, do PSOL. Está fazendo uma atividade agora, às 14h30. Acho que compartilhei com todo mundo sobre a questão da saúde pública. E tem um roteiro grande de atividades que estão acontecendo, discutindo as questões econômicas, sanitárias, políticas também desse momento. Então, é importante a gente compartilhar aquilo que nós compreendemos que dialoga com a agenda da FENAFAR e dos sindicatos, mas também é importante, e eu queria destacar aqui, certo, a necessidade de nós mobilizarmos também os espaços das redes sociais da FENAFAR e dos nossos sindicatos. A ideia de nós fazer essas atividades, lives, transmissão ao vivo e tudo mais, é justamente para também trazer a categoria para os nossos espaços virtuais da FENAFAR, não só da FENAFAR, mas também dos sindicatos. Por isso que oferecendo aos sindicatos essas atividades que dialogam diretamente com a questão dos farmacêuticos. Então, tanto essa live de quinta-feira com o Rio, que é aí sobre vigilância em saúde e outras demais autoridades semana que vem, e outras que a gente possa vir está desenvolvendo, como a gente fez com o Luciano Mamed, da Saúde do Trabalhador, com a Silvana, da atenção primária, que a gente possa, nesse momento, compreender que esse espaço virtual vai ser um dos principais espaços para a nossa luta e ação sindical também. Então, acho que a reunião de hoje foi extremamente positiva. Nós vamos disponibilizar esse vídeo, eu vou baixar ele, o Adelir vai disponibilizar na página da FENAFAR. É importante que os sindicatos compartilhem o mais rapidamente possível, até porque até depois de quinta-feira ele já vai estar vencido. Então, quanto antes a gente conseguir disponibilizar esse conteúdo para debater, para estar atualizada a categoria nossas lideranças. Era um pouco isso, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Mais um aviso. Diga, dia 20, de 10 às 12 horas, nós vamos fazer uma reunião conjunta da Comissão Intersetorial de Assistência Farmacêutica com a Vigilância em Saúde, né, Rilke e Débora? Fantástico. Que beleza. Que legal. Show de bola. Muito bom. Pois é. Muito bom. Nada que ter FENAFAR presente nos espaços do controle social, para fazer esse controle social funcionar. E a escola. FENAFAR e escola. Muito bem. Então tá bem, gente. Era isso. Agradeço aí a presença de todos, certo? Dizer que foi uma grande atividade e nos vemos em seguida. Espero ver todos quinta-feira na live, no debate online que o Rio que vai coordenar. Beleza, gente? Um abraço a todo mundo aí. Valeu!